Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Preste atenção nessas imagens. Uma delas é gravada dentro de umas igrejas evangélicas pentecostais. Outras é no centro de Macumba. Preste bem atenção nessas imagens e depois a gente vamos comentar sobre este assunto aqui. Eu pergunto para vocês, antes de comentar e antes de vocês verem essas imagens, isso é o Espírito de Deus que baixou nessas pessoas ou é o Espírito maligno? É o mesmo Espírito que baixa num, baixou no outro? Faça a sua comparação e vamos comentar à luz da Bíblia, da Palavra de Deus. Eu sou Matuza Santarém, você está na TV Santarém, o canal da bênção. Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você e a sua família no nome. Vejam essas imagens, isso aí é dentro de igrejas pentecostais, agora dentro do centro de Macumba. Comparem essas duas imagens, vejam esta cena, vejam como eles estão rodando, da mesma maneira que um rock fica rodando, rodopiando, o outro também fica do mesmo jeito. Isso é uma igreja evangélica acontecendo isso no centro de Macumba e dentro dos centros de igrejas evangélicas. Mesmo a mesma cena, faça a comparação e vamos já ler a Bíblia e vamos dar a interpretação da Bíblia sobre este assunto aí, o dom de línguas, sobre o batismo do Espírito Santo. Deu para você perceber aí que o que está acontecendo no centro de Macumba, quando eles estão ali supostamente pegando os espíritos, é o que acontece em muitas igrejas chamadas pentecostais, quando supostamente estão recebendo ali o Espírito Santo de Deus. Notem bem que a Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, ela explica que todos os discípulos, quando receberam o dom de línguas, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito passava para eles. Ali naquele momento, leia depois o livro de Atos, capítulo 2 todo, que você vai entender que ali existia mais ou menos mais 17 línguas diferentes. Pardos, elemitas, naturais da Macedônia e outros idiomas se encontravam ali. E os discípulos começaram a pregar no seu próprio idioma e todos entenderam nas suas línguas. Como é que iam entender? Os discípulos, por exemplo, falavam assim, olha, Jesus morreu por vocês na cruz do Calvário. Eles falavam e todos entendiam nas seus idiomas normais, em todas as suas línguas eles entendiam. Então não precisava estarem gritando, pulando, rodopiando, rodando. Você não vai encontrar isso na Bíblia, nenhum discípulo rodando, caindo no chão e rodopiando para dizer que estava sendo batizado, para dizer que estava recebendo o Espírito Santo de Deus. Ora, para nós entendermos bem este assunto, temos que entender que o dom de língua é um dos dons que Deus deu, como outros dons, como o dom de cura, como o dom de mestres, como outros dons que a Bíblia fala sobre isso aí. Vejam o que diz na Bíblia, no capítulo 12 de 1 Coríntios, e o verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outros, capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, contribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Notem que o dom de língua aqui
não foi colocado em primeiro lugar, mas foi colocado em último para entender que não seria o mais importante de todos os outros dons. Mas nas igrejas pentecostais as pessoas pregam e dizem que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Em nenhuma passagem da Bíblia que você vai ouvir isso. Sabe por quê? Porque dom de línguas é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Ora, a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que dá o dom de cura, o dom de fé, o dom de qualquer outro tipo de dom para as pessoas, é o mesmo Espírito que dá o dom de línguas. Então, ele também é batizado com o Espírito Santo de Deus. Não importa qual foi o dom que você recebeu, mas se você recebeu um desses dons, você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Não precisa você falar línguas. Estas línguas que estão falando hoje é uma língua falsa. Essas palavras ali, racharacanda, rabachura, lexíria, plásia, isso não existe na Bíblia, na palavra de Deus. Nem eles mesmos entendem, nem eles mesmos compreendem. Vocês podem ver que quase todas as línguas que eles falam, quase todas são iguais. Quase todas têm esse achá, acanda, rabachura, lexíria, achá. Então, irmãos, isso é um dom de língua falsa, ou uma glossolalia moderna. Isso não é o verdadeiro dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas é esse de Atos capítulo 2, quando um fala, todos entendem nos seus idiomas normais. Um exemplo, se eu estiver aqui em um local, numa igreja, numa comunidade pregando ali, e tiver pessoas de outras que não sabem falar, de outros idiomas, de outros países que não sabem falar o português, mas se Deus me concedeu o dom de língua, eu vou estar pregando em português, você vai estar entendendo em português, o japonês ali vai entender em japonês, o alemão vai entender alemão, o francês vai entender em francês, todos vão entender nos seus idiomas normais. Esse é o verdadeiro dom de língua, não aquele que você fala e ninguém entende. Isso aí não vai servir de nada para ninguém. Muitas vezes isso aí as pessoas falam para se aparecer na igreja, outros decoraram essas palavras, outros são por emoções, mas a maioria realmente, o pior de todos é que a maioria é o espírito da enganação, o espírito maligno do engano que está usando essas pessoas para enganar muitas pessoas, e muitas pessoas estão sendo enganadas, iludidas por essas pessoas aí. Então, queridos, o verdadeiro dom de línguas qual é? É de Atos capítulo 2, quando é aquele que você fala e todos entendem nos seus idiomas normais. Vejam o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 27. No caso de alguém falar em outras línguas, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, isto sucessivamente, e haja quem interprete. E preste atenção no verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Eu te pergunto, é isso que você vê nas igrejas pentecostais? Um fala e todos ficam caladinhos, ouvindo, e enquanto o outro está interpretando? Ou você vê um gritando para um lado, ou gritando para o outro, um falando para um lado, outro falando para o outro? É isso que você vê? Ora, se é isso que você vê, você está vendo confusão. Isso é Babilônia. Isso não é de Deus. Deus é um Deus de ordem e de decência. Isso não vem de Deus. E ora, na Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Se eu tivesse um pingo de dúvida que isto aí, eu estaria errado sobre este assunto, eu jamais iria falar sobre isto. Mas como eu tenho absoluta certeza que esses espíritos que caem nessas pessoas, que esse dom de língua não é verdadeiro, não é do Espírito Santo de Deus, por isso que eu falo, porque eu tenho certeza que não está de acordo com a Bíblia, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, para os meus irmãos que ainda continuam sendo enganados, leiam a Bíblia, orem, busquem a Deus, peçam discernimento espiritual, que vocês vão entender, compreender que o batismo do Espírito Santo é um e dom de línguas é outro. E vocês podem perguntar, mas o dom de línguas, os adventistas não creem no dom de línguas? Sim, nós acreditamos no dom de língua, mas nós cremos no dom de língua verdadeiro. Esse de Atos capítulo 2, quando você prega, fala e todos entendem o seu idioma. Para que serve o dom de língua? Para edificar outros, não para edificar a mim.
para evangelizar outras pessoas, não para evangelizar a mim, para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus, não para que eu venha me aparecer dentro da igreja. É isso que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Leia todo o capítulo 14 de 1 Coríntios que você vai entender bem sobre este assunto aí. Ora, o apóstolo Paulo fala aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, fala: dou graças a Deus porque falo língua mais do que todos vocês. Então aqui o apóstolo Paulo falou isso, porque o apóstolo Paulo era poliglota, ele falava muitos idiomas, mas aqui no verso 19 de 1 Coríntios 14 fala o seguinte: contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir a outros do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Ora, se você tem R$5 de um lado e R$10.000 na outra mão, você vai preferir esses R$5? Por quê? Porque esses 10.000 aí são falsos. É isso que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 14, verso 19. Por quê? Porque essas línguas que falam aí, que inventam essas línguas como se fosse língua de anjos, isso é falso, isso não é verdadeiro, isso não vem de Deus. Isso é para enganar as pessoas. Isso aí é um instrumento que o diabo usa para iludir, para enganar as pessoas. Então, queridos, vamos buscar a verdade, vamos ler a Bíblia, não acredite em mim, não acredite no seu pastor, acredite na Bíblia, na palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você venha, através desta mensagem, entender melhor sobre o dom de línguas e sobre o dom de profecias, sobre os dons e sobre o batismo do Espírito Santo. Lembre-se, dom de línguas é um e batismo do Espírito Santo é outro. Que Deus te abençoe, um grande abraço, TV Santarém, um canal da bênção, fique todo na santa paz de Jesus e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra de Deus. TV Santarém, o canal da bênção.